Já comecei. Tá, aqui eu também. Pode começar a apresentação? Pode. Boa noite, professor. Hoje nós iremos falar sobre cintilografia renal. Pode passar tudo. O que é a cintilografia renal? A cintilografia renal é um exame que avalia o funcionamento e o formato dos rins do paciente, por meio da administração intravenosa de uma substância radioativa, que nós chamamos de radiofármaco. No caso da cintilografia renal, os radiofármacos utilizados são o DMSA e DTPA, e cada um tem a sua finalidade. Pode passar, Duda. Uma coisa que eu esqueci de falar. A cintilografia, ela é indicada para avaliar alterações na anatomia e no funcionamento dos rins. Algumas situações, nós podemos usar de exemplo, na hipertensão renovascular, o bloqueio do fluxo urinário, malformações do trato urinário, rins em ferradura, cisto ou tumores renais, trauma nos rins, câncer nos rins e cicatrizes pós-infecciosas. Além disso, a cintilografia renal também serve para avaliação da função dos rins em pessoas com indicação para o transplante de rim, assim como também a avaliação dos rins do doador. Em caso de exames mais simples, como o teste de urina, caso esses testes não sejam suficientes para um diagnóstico preciso, nós podemos pedir o exame de imagem, como a cintilografia, e nesses casos, a cintilografia renal ela pode detectar com mais precisão e de forma precoce pedras ou cistos nos rins, insuficiência renal, infecções renais, doença policística renal, entre outras doenças que acometem a região. Crianças e bebês também podem realizar esse exame. Nesses casos, a cintilografia renal geralmente é feita após uma infecção urinária para avaliar a função de cada rim e a presença ou não de cicatrizes renais que são uma consequência da infecção. Pode passar tudo. As principais contraindicações. A cintilografia é contraindicado para mulheres grávidas que amamentam, pessoas alérgicas a radiofármacos, pessoas com doenças renais e infecções e insuficiência renal. Na gravidez, esse exame é contraindicado principalmente no primeiro trimestre, por causa do alto risco potencial de efeitos adversos da radiação no desenvolvimento fetal. A radiação utilizada no exame pode afetar o crescimento e o desenvolvimento do feto, aumentando o risco de defeitos congênitos, malformações ou até mesmo abortos espontâneos. Em situações em que o exame é essencial, os riscos devem ser pesados e medidas de proteção devem ser adotadas. No caso de mulheres que amamentam, é contraindicado porque o radiofármaco utilizado pode ser excretado no leite materno e, embora as doses de radiação sejam baixas, pode ter um risco de exposição do bebê. A recomendação comum é que a amamentação seja suspensa por pelo menos 24 horas após o exame, mas isso pode variar conforme o tipo de radiofármaco utilizado. Para pessoas alérgicas aos radiofármacos, embora as reações sejam raras, elas podem incluir erupções cutâneas, dificuldade respiratória ou anafilaxia. Por isso, é importante que o paciente informe o médico sobre qualquer histórico de alergias a substâncias químicas ou medicamentos. Em casos de doenças renais agudas e infecções ativas, são contraindicados porque podem alterar o resultado do exame, dificultando a interpretação e tornando menos preciso para a avaliação da função renal. E em caso de insuficiência renal grave, apesar da cintilografia ser útil para avaliar a função renal, pacientes com insuficiência renal grave podem ter resultados comprometidos, já que os radiofármacos podem ser processados de maneira inadequada pelos rins. Pode passar, Tuta.
Bom, boa noite, professor. Eu vou falar sobre o preparo do paciente. Bom, o preparo para a cintilografia renal, ela varia de acordo, né, com o exame que o médico pede para o paciente. E geralmente eles são padrão para todos os tipos de cintilografia. Bom, os tipos de cintilografia são a testicular ou escrotal, a cintilografia renal dinâmica e a cintilografia renal estática. Bom, a cintilografia testicular ou escrotal recomenda-se que o paciente esvazie a bexiga antes da aquisição do. Epa, gente. Ai, meu Deus. Eu vou cortar essa parte do meu. Engaguejei aqui todinha. Foi mal, gente. Desculpa. Eu vou começar aqui de novo. Boa noite, professor. A gente vai falar, no caso, eu vou falar sobre o preparo de pacientes. O preparo para a cintilografia renal, ela varia de acordo com o tipo de exame que o médico pretende avaliar. Os tipos de cintilografia são a testicular ou escrotal, renal ou dinâmica e a cintilografia renal estática. Para a cintilografia testicular ou escrotal, recomenda-se que o paciente esvazie a bexiga antes do preparo e que ele esteja também muito bem hidratado. O paciente ele deve estar em decúbito horizontal, mantendo as pernas afastadas para evitar a sobreposição das coxas. Na cintilografia renal dinâmica, o paciente deve ingerir bastante líquido antes e esvaziar a bexiga antes do exame. A posição que o paciente deve estar é em decúbito horizontal com os braços elevados. Na cintilografia renal estática, o paciente deve também estar muito bem hidratado, beber bastante líquido e deve estar em decúbito dorsal na mesa de exames, com os braços esticados. Bom, sobre a anamnese da cintilografia, ela deve ser bem detalhada, para poder garantir um bom preparo do exame e a segurança do paciente. As principais informações são nome, idade, peso, altura, sexo e falar também, a questão da indicação dos exames, sobre a questão da suspeita, do diagnóstico, sobre o que ele vai avaliar, se da função renal. Sobre a questão de transplante renal também tem que verificar e o histórico de infecções urinárias do paciente, se ele tem infecção urinária frequente. O histórico clínico do paciente também deve ser avaliado, se ele possui alguma doença renal, no caso, insuficiência renal, pielonefrite, nefropatia diabética. Se possui hipertensão renal também, se há suspeita de estenose da artéria renal e se ele tem alergia a algum medicamento ou ao contraste. Bom, as mulheres devem informar se há possibilidade de gravidez, porque, como a Ellen falou, tem todo um perigo da malformação do paciente, da criança, e também, é necessário interromper medicamentos, dependendo se o paciente toma alguns medicamentos, que podem atrapalhar e é necessário suspender. Bom, os medicamentos que devem se suspender são os diuréticos, que podem interferir, na função renal e na captação do radiofármaco, antihipertensivos, especialmente inibidores da SEA e bloqueadores dos receptores de angiotensina, antibióticos também que podem afetar a função renal, e o paciente também deve informar se ele teve o uso de contraste iodado em alguns exames, como, por exemplo, a tomografia. Oi, boa noite. Eu vou falar sobre o protocolo da cintilografia renal. Para começar, precisa primeiro, como as meninas falaram, passar por uma avaliação clínica, onde o médico responsável vai revisar o histórico do paciente para saber se ele já tem alguma doença renal pré-existente ou se ele tem
alergia, ou se ele faz uso de algum medicamento, ou se ele tem alguma condição, né, de saúde que possa interferir no resultado do exame. Também faz parte do preparo, a hidratação adequada, como a Maria Eduarda falou, e o jejum, pode passar, Duda. E o jejum somente é necessário se for necessário a administração de um medicamento auxiliar, mas no geral não é necessário nenhum jejum para esse preparo. Feito isso, o primeiro passo do exame da cintilografia renal é a administração intravenosa de um radiofármaco específico. E esse radiofármaco é distribuído pelo corpo e é filtrado pelo rim, emitindo uma radiação que é detectada pela câmara gama. São 3 tipos de radiofármaco. Tem o DTPA, que é o dietileno, triamida, pentaacetato, que ele avalia a filtração glomerular, que ele ajuda a analisar ali a eliminação renal. Tem o MAG3, que é o mercapto. Gente, vai ter que cortar. Voltando. Vai ter o MAG3, que é o mercaptoacetil triglicina, que avalia a perfusão renal e a secreção tubular, e o DMSA, que é o ácido dimercaptosuccínico, que avalia a morfologia renal e a presença de cicatriz, para ver se tem alguma lesão. Sobre o tempo de espera para a aquisição das imagens. Após a administração desse radiofármaco, né, via intravenosa, são capturadas as imagens que mostram o comportamento, né, do radiofármaco. E aí depende, porque existem 2 tipos de exame. O exame dinâmico, que é do DTPA, e do MAG3, que as imagens são captadas imediatamente após a injeção do radiofármaco. E esse processo pode durar de 20 a 30 minutos, dependendo da condição do paciente. Também tem o exame estático, que as imagens são captadas de 2 a 4 horas após a injeção, permitindo uma avaliação mais detalhada da morfologia. E esses exames são feitos por uma máquina, né, que capta a radiação emitida por esses radiofármacos. É isso. Boa noite. Hoje eu vou falar sobre as imagens da cintilografia renal. As imagens da cintilografia renal são adquiridas imediatamente após a administração do radiofármaco, inicialmente em sequência de fluxo. Se necessário, um diurético é administrado para facilitar a excreção renal. O paciente é posicionado em decúbito dorsal, com braços elevados, e as imagens são captadas em projeção posterior do abdômen. Na fase de fluxo, registra-se uma imagem a cada 2 segundos, por 1 minuto, seguida por uma sequência dinâmica com uma imagem por minuto durante 30 minutos. A cintilografia renal é dividida em dois procedimentos: cintilografia renal dinâmica e a cintilografia renal estática. Os principais mecanismos de captação avaliados com cintilografia são a glomerular e a tubular. Na primeira imagem, tem uma imagem de uma cintilografia renal normal, que tem uma boa perfusão e eliminação de contraste, sem retenção ou obstrução. Pode passar. Pode passar. Agora eu vou falar sobre... Pode voltar em cintilografia renal. Agora eu vou falar sobre a cintilografia renal para a detecção de pielonefrite. A pielonefrite aguda é uma infecção do trato urinário superior caracterizada por inflamação aguda do rim e suas estruturas adjacentes, causando alterações anatômicas e estruturais. A cintilografia renal, DMSA, é um exame de medicina nuclear sensível
e específico para a detecção de inflamação renal, cicatrizes e perda funcional desde o início da lesão, considerando o padrão ouro para diagnóstico de pielonefrite aguda. Permite avaliar a morfologia, localização e lesões corticais renais em contextos infecciosos. Nessa imagem seguinte, avalia a integridade do parênquima renal. Na imagem A é o padrão normal, e na imagem B, seguindo essa setinha, é a imagem com pielonefrite. Pode passar a imagem. Pode passar. Isso. Cintilografia renal com DMSA com cicatriz. Pode voltar. Desculpa que eu tô confusa. Isso aí. Na cintilografia renal com Hoberman, define as cicatrizes pielonefréticas como áreas de hipocaptação associadas à alteração do contorno ou à diminuição da espessura cortical renal. Segundo a imagem. Pode passar. Exame de cintilografia renal estática com DMSA, mostrando através da seta uma baixa captação do traçador devido à pielonefrite. A imagem cortical é utilizada para diagnosticar cicatrizes renais com histórico de refluxo víscero-uretral e para diferenciar infecções do trato urinário superior do inferior. Utiliza-se também para diagnosticar a pielonefrite, que produz uma imagem com captação irregular do radiofármaco nos túbulos renais. Pode passar. A cintilografia renal também pode avaliar obstruções urinárias. Pode passar. Cintilografia renal dinâmica, que é a DTPA, mostrando o padrão obstrutivo do rim esquerdo. A cintilografia renal dinâmica, com DTPA, permite avaliar o fluxo renal, a simetria, a morfologia e a passagem do radiofármaco pelas vias urinárias até a bexiga, utilizando um traçador filtrado pelos glomérulos. Pode passar. E essa é a nossa bibliografia. E muito obrigada, professor.